Fala galera, beleza? Professor Thiago mais uma vez. Minha gente, atendendo a pedidos, me pediram para preparar. Hoje não é um tira dúvidas assim direto de matemática, né? Mas eu botei um tópico aqui, me pediram para fazer, dar umas dicas para como a galera vai aprender matemática e eu resolvi fazer esse tópico e dar algumas dicas para vocês assim, baseada no como eu aprendi, certo? Não é baseado em nenhum um especialista além de mim, né? É baseado no meu aprendizado, né? Como eu desenvolvi, né? Inclusive me motivou a fazer uma faculdade, uma universidade. Escolhi um curso de licenciatura em matemática para fazer. Então vou dar algumas dicas aqui para vocês. Que eu percebi que o que melhorou o meu aprendizado. Né? Pessoal, a primeira coisa, para você aprender matemática, isso aqui você tem que ter como base, não fazer por fazer. O que quer dizer isso? Não fazer por fazer. Muitas vezes a gente pega uma atividade, o professor passou uma atividade de casa, você simplesmente faz a atividade, terminei a atividade, você fecha o seu caderno, fecha o seu livro, e vou assistir televisão e tal. Tudo bem, você fez a sua tarefa lá, beleza. Minha gente, mas uma coisa que eu percebi, que o fazer por fazer não faz você aprender a matemática. Certo? Não faz você aprender. Você tem que pegar e querer, você tem que buscar. Né? Você tem que buscar, aquela coisa de praticar, você tem que pegar e estar praticando. Cara, você não sabe o conteúdo, ou você tem dificuldade de conteúdo. Mas eu já fiz a tarefa. Mas você não tem dificuldade? Tenho. Cara, vai buscar outra fonte, procura os materiais, pega um livro que já está ali. Às vezes tem gente que tem muito livro em casa, muito material em casa, material físico, né? Então pega aquele teu material, abre aquele teu livro, cara, e lê, resolve o problema. Mas você está falando isso porque você gosta só de matemática? Não, eu gosto de outras coisas também. Mas como eu tive no começo da minha vida, eu tive um pouco de dificuldade com matemática. Né? E como é que eu sanei, resolvi esses problemas? Pessoal, eu pegava livro de todo. Eu estudava com um livro aqui, na quarta série, é o período que eu realmente criei vergonha na cara com relação à matemática. E eu peguei outros livros da quarta série, de outras escolas, que eu tinha aqui, que meu irmão estava numa escola, minha irmã estava em outra, e eu tinha vários livros diferentes. E fora que livro que a gente ganhava, né, ganhava de presente e tudo mais. Então eu comecei a ver esses livros, a estudar esses livros. Isso ampliou a minha visão matemática das coisas, entendeu? Porque às vezes você foca naquele livro ali e você fica só naquela visão. E quando você pega outro, você tem um olhar diferenciado, você tem um problema diferente, uma situação diferente, como eu encontrei muito. E isso eu desenvolvi quando eu passei a não fazer por fazer. Eu olhava o conteúdo, eu via o conteúdo, eu ia buscar outras fontes, né? Então isso aí ajuda pra caramba procurar outras fontes aí, né? Então automaticamente já acabei falando desse ponto aqui, ó. Procurar questões externas. Como assim procurar questões externas? Que é o segundo ponto. Exatamente isso que eu acabei de falar. Você pega um livro diferente, pega um material diferente, que não faz parte da sua tarefa, mas é daquele conteúdo, vai treinar aquilo dali. Eu não gosto, é porque eu não gosto de matemática. Olha, tem certas coisas que você não é obrigado a gostar, mas você precisa. Então eu sempre tive um ditado em mente. Rapaz, se você não gosta, quer conhecer o seu inimigo, fique perto dele, né? Você vai aprender a conhecê-lo ali, você vai conhecer as suas artimanhas, né? Então fique perto dele, treine questões externas,
Eu disse, eu não gosto, mas você precisa. Pega. O professor passou o material, eu fiz as questões, eu acertei, mas eu tenho dificuldade. Cara, bota lá no Google, questões de conteúdo tal, do assunto tal, e resolve lá. Lá vai ter o gabarito, tem alguém ensinando. Bota lá no YouTube, a aula do conteúdo tal, vai ter um professor explicando. Então isso aí já é uma ajuda bem relevante mesmo, né? Treinar questões externas, isso é muito importante, é um ponto assim muito importante mesmo aqui. Desses aqui eu acho que é o segundo mais importante. O primeiro é esse rapazinho aqui, ó. O primeiro é esse. Se você entender esse ponto aqui, você vai mudar a sua perspectiva total. Resolver situações todo dia. Se você resolver isso aí vai diminuir mais da metade dos seus problemas. Resolver situação todo dia. Como assim? Resolver uma situação matemática todo dia. Pessoal, você faz a tarefa, aí fiz a tarefa dessa semana, eu já fiz, só vou fazer na outra. Esse é o pior pecado que você pode cometer. Você tem que resolver tarefa todo dia. Mas eu não tenho tempo, tem atividade de outras disciplinas e tal. Eu não tenho tempo. Cara, tira meia hora. Às vezes você vai deitar. Eu sei que pouquíssimas pessoas fazem isso. É tanto que você vê pouquíssimas pessoas que têm problema, não tem problema com matemática, isso quer dizer, não tem problema. São pessoas que estão exercitando todo dia. Ou as pessoas que têm um olhar diferenciado e passam a ver a matemática no seu dia a dia. Tem algumas pessoas que você olha, o fulaninho ele tem uma visão matemática muito boa, né? Pô, o cara já nasceu com isso. Não, é porque ele juntou essas duas coisas aqui, ó. Ele vê situações todo dia. Mas ele não resolve o problema. Mas será? Ele tá ali no computador, ele passa o dia jogando videogame. Que tipo de jogo ele tá jogando? Tem jogo, a maioria dos jogos de videogame envolve bastante matemática, né? Tenta unir essas duas coisas. O assunto com a situação que você está vendo todo dia. Às vezes você não tem um videogame, mas você vai em algum lugar, tal, noção de tempo, espaço. Pessoal, tudo isso é conhecimento, discernimento matemático, eu vou dizer assim, certo? Então, ver a matemática no seu dia a dia é fundamental, porque você dá sentido ao que você está aprendendo, né? Você dá sentido, você vê aquela coisa, uma parede, uma área, a área da parede, eu vou botar uma cerâmica na minha casa, eu vou calcular essa área aqui. Então, isso é muito importante. Você passar a ver o preço das coisas, eu vou, né, 4 operações, essa prestação aqui, eu tive. Esse produto eu comprei com tantos por cento de desconto, eu paguei à vista. Tudo é situação matemática no dia a dia. Fora outras 1001 coisas aí, né? Então resolva situações todo dia. Isso aqui você vai buscar na internet, né? Eu conheci alunos que inventavam por si só. Mas criavam, né? Que é a invenção, a imaginação trabalha mais do que, né? Mas tem alunos que vão buscar mesmo, que vê, eu trazia um problema para mim, eu vi esse problema aqui, e tal, como é que eu resolvo ele, eu vi isso aqui, né? Então isso é muito relevante isso daí, é importante demais. Mas esse daqui é o principal. Esse aqui, pessoal, é o culpado da matemática ser o problema que muita gente acha que é. Nunca achar que não vai aprender. Quer dizer, aqui é uma dica, né? Nunca você deve achar que não vai aprender. É uma dica que se deve dar. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas acham que não vão aprender. Simplesmente você dá o conteúdo, na hora que você dá o conteúdo, quando você termina, o cara diz, eu não vou aprender isso daí. Você nem tentou. Já está dizendo que não vai aprender. Esse daí é o principal. Você nunca deve achar que não vai aprender. Tente.
Ah, não consegui, tente de novo. Não consegui, tente de novo. Ah, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha mãe diz que isso é muito difícil, eu não vou aprender. Tire isso da sua cabeça. Isso daqui é o meu pior inimigo. Quando eu estou lidando com meus alunos, eu digo, isso aqui é o pior inimigo que eu tenho. Porque eu tenho muitos alunos que chegam e dizem que, ah, meu pai não aprendeu, por que eu vou aprender? Minha mãe não aprendeu, porque minha mãe é muito inteligente, mas ela disse que isso é muito difícil. A mãe ou o pai, normalmente, né, vem esses depoimentos aí, diz que eu não vou aprender não, que isso daí é muito difícil. Então é uma coisa, isso aqui é praticamente psicológico. Se você botar na cabeça que você não vai aprender, você pode ter o melhor professor do mundo, você pode ter o conteúdo mais fácil do mundo, mas pela aquela pressão psicológica ali daquilo dali, você não consegue. Então, vamos tirar isso aqui da sua cabecinha logo, ó. Nunca você deve achar que não vai aprender. Tire logo isso daí. Se você tirar, por isso que eu disse que isso aqui é o mais importante. Porque isso aqui, pessoal, é psicológico, né? Se você, como eu disse antes, se você botar na cabeça que você não vai aprender, seu aprendizado não é nada, que aquilo dali para você não é nada, assim, não porque é fácil, mas porque você não consegue, você não vai conseguir aprender. Pode ser a coisa mais fácil do mundo, pode ter o melhor professor do mundo ensinando aquilo ali, mas se você não abrir a sua cabeça, dizer para você mesmo, eu vou aprender, isso é difícil, mas eu vou aprender. Ah, o professor não ensina muito bem, mas eu vou aprender. E outra coisa, pessoal, autonomia. Sejam autônomos. Busquem treinar questões externas. É ser autônomo. É você buscar, chegar em casa, buscar. Não entendi. Ah, eu resolvi a tarefa. Mas amanhã eu vou dar uma olhada diferente. Vou dar uma pesquisada na internet. Procurar fazer um treinamento com outros tipos de questões daquele assunto. Né? Autonomia. Sejam autônomos. Beleza? Então, pessoal, fica essas dicas aí para vocês. Me desculpem por qualquer coisa, mas pediram para falar sobre isso aí, viu? Essas dicas são importantes, de certa forma fizeram parte do meu aprendizado, mas como eu disse para vocês, essa aqui é a mais importante. Elimine isso da cabeça de vocês. Nunca achar que vocês não podem aprender, que vocês podem tudo, vocês têm capacidade. Ok? Valeu, galera. Falou, valeu.